De volta com o Educador Entrevista, continuamos conversando aqui com os vereadores e vereadoras eleitas no último pleito. Converso agora aqui com a Zeni. Gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde. Zeni, quantas eleições disputadas? 3. 3 disputadas, né? 3. E sempre com boa votação. A última, né, você teve uma votação expressiva, mas o partido não atingiu o coeficiente, correto? Isso. Foi 562 votos, né? Mas a gente não conseguiu nem ficar como suplente. Exato. Né? E agora a gente veio com pouco, né? E a gente conseguiu o quociente que era necessário, né? E graças a Deus a gente conseguiu entrar agora. Perfeito. E a gente conversava aqui no próprio intervalo, né? O partido deu uma encorpada, né? Cresceu, teve mais filiados, o que gerou uma perspectiva boa e acabou aí fazendo essa eleição de 2 vereadores. Sim, agora o partido da gente cresceu, né? Tem pessoas mesmo que trabalham mesmo, né? E são pessoas fortes, né? A gente conseguiu bastante pessoas fortes, mulheres principalmente, né? Que foi muito importante. E cresceu bastante, o partido ficou um partido bem forte mesmo. Muito bom. Luiz Cláudio aqui parabenizando o Zeni pela eleição e perguntando a respeito da atuação aí junto ao partido, né? Você já atuava de certa maneira aí, né, tentando recursos, etc. Como é que fica agora isso como eleita e como tem sido o diálogo com os deputados, os representantes do partido? Então, agora ficou melhor, né? Muito obrigado, Cláudio, pelos elogios aí, né? Parabéns. Agora ficou melhor para a gente, né? A gente está mais próxima dos deputados agora, né? A gente faz bastante pedido para eles, a gente tem sido atendido, for atendido um pedido, eu já fiz outro para o Marcos Pereira, né? E a gente vai continuar o trabalho, né? A gente não parou o trabalho. O importante dessas campanhas que eu passei, que eu nunca parei o trabalho. A gente continuou pedindo recursos, né? E a gente continuou o trabalho da gente, que é trabalhar para o povo mesmo, né? Continuar o trabalho. E eu continuo, já acabou a apuração, eu já comecei a trabalhar novamente, voltei. Está muito cansativo, né? Está bem cansativo. Eu nem almocei ainda hoje, porque não deu tempo. Então, são muitas pessoas pedindo a presença para a gente estar indo lá, ver o que resolve. São coisas pequenas que dá para resolver. A gente já resolveu bastante questões e vamos conseguir resolver mais, né? O partido está bem forte, a gente vai conseguir entrar em contato com os deputados aí para estar dando um apoio bastante para a gente aqui em Batatais. Perfeito. Vanessa aqui parabenizando pela eleição, não é? E falando também dessa questão, né, da ligação do partido com a igreja, não é? Como é que você vê essa questão, em especial de poder ajudar também através da igreja? A gente separa bem as coisas, né? A parte religiosa minha é uma coisa e o partido é outra, a gente não mistura, né? Então, a gente trabalha mais no Partido Republicanos, né? Que é o intuito da gente, né? Então, eu tenho a minha fé, mas a gente trabalha no partido. Perfeito. A atuação política se dá junto ao partido e a atuação filantrópica, de auxílio ao próximo, já estava na rotina antes da política. Isso. E é bom separar, né, e deixar isso claro, porque muitas vezes a gente vê, hoje em dia, cada vez isso mais misturado e gerando muita discussão e muito problema. Aí é onde não se tem mais respeito, né? Se perde o respeito e envolve muitas outras coisas, né? Então, a gente separa bem a igreja do partido. A gente trabalha no partido mesmo, né? Então, é muito importante saber essa diferença aí. Flávio parabenizando aqui pela eleição, Zeni, e perguntando justamente, né, como vereadora, o desafio aí dos conjuntos habitacionais, né? Você acha que vai conseguir auxiliar mais? E quais os principais problemas aí nos conjuntos que você acha que ainda tem que ser enfrentados? Uma situação difícil, a gente lutou muito aí, né, por essa ação que foi movida aí, a gente conseguiu. A gente acredita agora que o ano que vem vai estar começando as reformas, né? E eu tenho tido muitas reclamações, né, porque a rede de esgoto está totalmente aberta, é um desafio muito grande, as caixas d'água já estão cedendo. Seria, assim, emergencial, porque eu acredito que as pessoas não vão poder esperar até o ano que vem. Porque eu fui chamada no Salim Mansur, as caixas d'água não tem como colar mais, porque são tudo de amianto, né? Então, não tem como colar mais. Então,
Eu tem não que sei, fazer a troca disso. eu não sei como que o prefeito vai aceitar essa situação aí, porque tem que ser imediatamente. Um bloco lá não tem condições mais. Eles não têm como deixar a água lá reservada, na caixa d'água. Então, ainda não conversei com o prefeito, né, para a gente ver se tem como fazer essa emergencial, né? Mas é um desafio muito grande. Quando você entra no conjunto, você vê que está bem destruído mesmo. 30 anos, né? Sem uma reforma, sem feito nada. Então, está muito perigoso. O perigo é iminente, né? Você sabe que é. Então, a gente tem que lutar muito. Eu vou lutar bastante para os dois conjuntos, né? Que a gente lutou 30 anos aí, agora a gente vai até o fim. E a gente vai conseguir. Perfeito. E de fato é um desafio, né? Porque, é um desafio. Como você coloca, é muito tempo sem manutenção, ao mesmo tempo é mobilizar os próprios moradores a criar uma rotina de ajudar também com esse processo, de conseguir viver em condomínio não é fácil, né? As pessoas não têm o hábito, seguir as regras, criar regras em conjunto, é sempre um desafio. É muito desafio. Eu sei que eu fui presidente muitos anos lá e as regras é difícil a pessoa hoje ser cumprida, né? Ela acha que ela pode ali ela pode, mas não. A gente mora em vários, a gente morou, né, em várias pessoas junto, né? Então não é fácil, não. Mas também não é difícil, não é impossível, né? Então o que o morador precisa aprender é cuidar do que é feito, né? Você reforma uma coisa, você tem que cuidar daquilo que ali é seu, né? Então é de todo mundo. Então isso que as pessoas têm que aprender a cuidar, porque aquilo foi destruído devido a muito tempo, né? Que não foi cuidado, mas também não foi preservado, né? Muitas coisas ali. Então a gente tem que trabalhar com o povo, né? Reuniões aí, né? A gente tem que fazer para a gente conscientizar as pessoas. A criança é mais fácil, hein? A criança é mais fácil de se lidar. Aprende mais rápido. Aprende mais rápido, você ensina, ela obedece, né? O adulto já é mais difícil. Perfeito. Também aqui Luiz Pedro parabenizando aí pela eleição, Zeni, e falando justamente desses desafios, né? De estar próxima aí dos problemas, né? Entender e ter essa proximidade. E muitas vezes ter que dialogar, convencer as pessoas que não conhecem o problema a ajudar. Sim, correto. Tem muitas pessoas que moram, às vezes até as pessoas vão achar que não, mas às vezes as pessoas moram dentro do conjunto, mas ela não sabe o problema, que tem aquele bloco, que tem aquele outro, porque ela mora naquele bloco, sai, vai trabalhar, a vida dela é aquilo ali, ela entra, pronto, fechou tua porta. Então, o problema está ali, está iminente em todos os blocos, né? Então, a gente tem que conscientizar, por exemplo, você pode ajudar, por exemplo, se o prefeito for dar, por exemplo, material, no tipo centro comunitário, juntar as pessoas, tem muitos pedreiros, que pode ajudar, mas não cobrar, mas voluntário, né? E que aquilo lá é para o bem da população, né? Dos seus filhos, né? E preservar, que é a prioridade. Laura parabenizando aqui pela eleição, né? Pelo trabalho realizado. E a gente falava, né, da questão dos conjuntos, ela fala lá da estrutura inicial lá do hospital que foi construído perto da UPA e que também tem servido de abrigo. Ela pergunta se não tem como, né, pensar, destinar ou pelo menos isolar melhor a área para que resolva esse problema. Essa questão foi falada na Câmara esses dias, né? Está sendo uma coisa muito difícil de se resolver, né? Porque foi doado muito dinheiro ali naquele local, né? E foi para fazer uma coisa que não teria estrutura, né? Montaram para fazer um hospital do câncer, mas não ia ter aquela estrutura que era necessária, e acabou fazendo aquilo ali. Eu penso assim, aquele local não pode ser destruído, né? Então, eu acho que enquanto não tem solução para aquele local, ele tem que ser fechado. É um local pequeno, que se quiser pode ser fechado, né? Então, porque a gente vê que vai ocupando espaço e vai atrapalhando outras pessoas de ir e vir, né? Então, se torna perigoso, né, para a população, fica um lugar muito sujo, né, que eles vão juntando muito reciclado. Então, a solução, eu acho que seria fechar, né, bloquear aquelas partes de cimento lá, que eu acho que daria certo até ter uma solução. Agora, deixar do jeito que está, pôr fogo lá nas coisas dos outros também, eu acho que não é certo, né? Então, eu acho que tem que ter tudo na legalidade também, né? Porque são seres humanos, né? E ver uma solução melhor. Que eu penso, assim,
é isso, né? De inutilizar aquele local, que seria o mais ideal. Fernanda aqui também parabenizando, né, e tocando também nessa questão, né, da problemática que vem muito junto disso, que é a questão da dependência química, né, e da falta de apoio que se tem em tratamento, encaminhamento hoje em dia para enfrentar o problema. A gente tem acompanhado, eu faço parte do COMAD também, né? E a gente está vendo a dificuldade, né, da pessoa aceitar ser internada, ou aquela que aceita, mas depois quando chega lá ela quer ir embora, não é no tempo dela, né? A gente sabe que é no tempo lá do tratamento dela. Então hoje é difícil, né? Está muito difícil essas internações. Uma que é muito caro, né, também, para internar, a família não tem condições. Então está tendo muito empecilhos assim para a família poder internar essas pessoas, né? A gente está vendo a dificuldade que está sendo você internar um dependente químico, né? Também aqui, Ricardo, não é? Parabenizando aí pelo trabalho, Zeni, e falando justamente da importância da questão da participação dos conselhos, não é? Que acabam trazendo mais o debate para a população da cidade e ampliando essas discussões. Os conselhos têm sido muito importantes, mas às vezes falta até conhecimento da população sobre essa atuação. Eu falo que a falta em Batatais é isso, temos vários conselhos, né? Mas a população não é informada. Eu acho que a divulgação em Batatais é bem ruinzinha, né? Às vezes tem coisa que nem eu sabia, eu acabei descobrindo agora, né? Então, eu acho que falta divulgação. Eu acho interessante que seria... aquelas reuniões que tinham antigamente, né, tinha do Conseg, né, de vários projetos que iam para os bairros, né, e reuniam a população para saber o que ela tinha necessidade, o bairro, né, e que ela tinha de prioridade nesses projetos, né. Então, eu acho que isso aí poderia estar voltando, né, a gente está interagindo nos bairros, porque é muito difícil a pessoa chegar até no local, numa reunião, né, que é muito cansativo. Então, eu acho marcando as reuniões nos bairros, né, por isso que a necessidade de reativar os centros comunitários, para ser usados para esses intuitos aí. Exatamente. E também aqui o Danilo falando dessa questão dos centros comunitários, né, da dificuldade de manutenção dos mesmos e também quando se investe, infelizmente, o volume de furtos e de vandalismo que tem, né, Zeni? Como é que se equilibra isso junto aí à comunidade? É difícil, né? Eu tive a experiência no Salim Mansur, né? Que a gente tinha um centro comunitário montado e depois eles foram furtando, quebrando, né? Levando porta, levando várias coisas que a gente tinha, que até o doutor Rogério tinha conseguido para a gente, né? Carteira, tudo para as crianças lá e foram todos furtados, né? Então, isso é também um desafio muito grande, que a população teria que estar ajudando também a fiscalizar, né? Porque o centro comunitário, eu já cansei de falar para as pessoas que não existe centro comunitário aberto. Eles não querem fechar. Não existe, a porta da sua casa não fica aberta, né? E o centro comunitário tem que ser cercado, fechado, com um portão, né? Talvez até com câmera, né? Mas, se não fizer isso, não tem condições. Você não pode pôr uma televisão, você não pode pôr nada, porque os conjuntos são todos abertos, né? Então, penetra qualquer pessoa e furta mesmo. Então, é uma pena, né, que está chegando nessa situação aí. Mas eu penso nas crianças, né, porque elas faltam lazer para elas, né? Então, esses centros comunitários seriam para isso. Perfeito. E justamente, né, a questão de não só ter o espaço, mas ter atividade, não é? Sem o espaço, sem projeto, também não funciona. A gente teve vou falar muito no passado, né? A gente teve lá a Criança Longe das Drogas, né? Que foram feitos projetos, muito bacana, o Colégio São José ajudava também a gente, né? E tinha os professores de educação física também, então era um projeto bem grande que a gente tinha, e que devido, assim, a pessoa que fazia o projeto saiu, aí não entra outro não tem interesse também, né? Então, se não tiver projetos dentro dos conjuntos, não adianta você levar um projeto para fora e levar as crianças para fora, ela tem que ter no convívio delas ali. A Josias gostaria de parabenizar a Zeni pela eleição, não é? E também o João aqui parabenizando pela eleição e pela persistência.
Fico muito feliz de ver a sua representação na Câmara, pois conhece alguns dos seus, porque você conhece alguns dos grandes problemas da sociedade mais carente. E ele coloca, né, que vê o cenário político de maneira muitas vezes lamentável, porque muitos atuam apenas para interesses próprios, né? E aí ele pergunta justamente isso, né? Como conseguir construir uma política diferente, Zeni? Josias, muito obrigado. Para construir uma política diferente, você tem que ser diferente, né? De todos aqueles que estão lá, você fazer um trabalho diferenciado, né? Não fazer um arroz e feijão, né? Mas uma coisa diferente. Então, eu entrei na política para isso, para fazer a diferença, não ser mais um na Câmara, né? Então, realmente, ele tem razão, muitos vão pelo interesse próprio da pessoa, né? E eu não, o interesse é do povo mesmo, não tem interesse nenhum a não ser do povo. Então, eu sou a voz do povo, queria muito ganhar para isso, para mim, ser a voz do povo lá dentro. Luiz Cláudio aqui parabenizando você pelo trabalho, né? Também aqui o Donizete, né? Dando os parabéns, né? A Donizete Aquino, né? Ele disse que foi seu parceiro aí no Seja Digital, está falando que você é uma batalhadora, tem profundo conhecimento da periferia e está pedindo aí que Deus abençoe o seu mandato. Amém. Muito obrigado. Zeni, é interessante também, né? Quando a gente pensa na proporção que a cidade tem hoje, né, não só, né, em tamanho de bairro, mas a diversidade hoje da nossa população. Né? Há pouco tempo atrás, a gente vê que a cidade, praticamente todo mundo se conhecia, você tinha referências, era mais fácil conduzir. Hoje está mais complicado justamente por essa dimensão. Né? Hoje a gente, até às vezes na política eu encontrei muitas pessoas na rua que eu falei, gente, a cidade é um ovo, né, a gente fala. E foi 4 anos que eu não via a pessoa. Né? Até parentes meus que eu encontrei, minha tia esses dias, eu falei, meu Deus, quanto tempo, 4 anos que eu não vejo a pessoa. E a gente mora numa cidade assim tão pequena, né? A gente acha que é tão pequena, mas ela cresceu bastante também, né? Então, é complicado isso aí. A gente não... Antes era fácil, você conseguia reunir as pessoas, hoje tem dificuldade. Por exemplo, eu não consegui chegar a tantas pessoas que eu precisava chegar. Muitas não souberam que eu fui candidata, souberam depois, mas a gente não conseguiu chegar, mesmo com as redes sociais, mesmo a gente andando na rua, a gente não conseguiu alcançar todo mundo. É um diferencial que a gente vê, né? A justiça mudou a regra e o vereador não tem mais o espaço do horário eleitoral, né? Isso, de certa forma, prejudicou muito. Se fala das redes sociais, mas a rede social ela é muito bolha, né? Tem um grupo de amigos que tem quem te segue que acaba vendo. Não é a cidade inteira, né? Exatamente. Né? Realmente. A mudança foi bem... Para o Legislativo foi muito ruim. Foi muito ruim. A gente não podia fazer muita coisa, né? Não pode fazer muita coisa, né? Então, o que a gente fazia antigamente, a gente não pode fazer hoje. Então, fica muito difícil, ficou muito difícil. Eu acredito que vai ficar cada dia mais difícil. Né, para a gente poder divulgar o trabalho da gente. Aí vai ter que ser porta a porta mesmo. Sem dúvida. Entendeu? Você falava aí a respeito, né, da questão do contato com os deputados, e é o que o Walter coloca aqui, né, Zeni? Como é que tem sido esse contato dentro do próprio partido aí, não é? E como é que o partido, né, viu a eleição de vocês aí e se já deu alguma devolutiva, né, a respeito da eleição, falando a respeito de ajuda e de recursos? O nosso partido, a gente é bem unido mesmo, né? Os deputados estão sempre em contato com a gente, né? Oferecendo ajuda, recursos, né? E eles já viram a vitória nossa, foi muito grande, né? Para a gente foi muito bem visto aqui em Batatais, né? Foi muito importante a nossa vitória aqui, que a gente vai poder fazer bastante coisas aqui, porque o Marcos Pereira, né, o cidadão batataense, tem o Sebastião Santos, tem vários deputados que ajudaram aqui, que vai continuar ajudando. Eles ofereceram ajuda, né, quando eu precisar de recurso, me procurar eles, que eles vão estar atendendo o que for possível para a cidade. Muito bom. Também é bacana, né, quando a gente observa aí esse trâmite, essa rotina do dia a dia, né? Muitas vezes se fala da eleição, mas a eleição é o primeiro passo, né, Zeni? Agora é aquela resiliência do trabalho diário, de ouvir, de conversar com as pessoas.
muitas vezes de falar o não, né? Porque nem tudo se consegue resolver. E essa é uma parte difícil, né? A pessoa entender que, olha, nem sempre dá para solucionar do jeito que a pessoa quer. Não. Então, eu até agora mesmo estava com a Fernanda e a Aline, né? A gente estava resolvendo uma questão de uma pessoa que pediu e ela explicou direitinho para mim quais seriam os procedimentos, o porquê, o não que vai ter que receber, né? O porquê do não, né? Então, a gente teve uma conversa muito bacana, ela já me passou várias coisas que eu precisava saber, né? Sobre assistência social. Então, isso é muito importante, essas conversas que a gente tem, né? De estar sempre presente, né? Eu sou natural, sou desse jeito mesmo, né? Eu não mudo, eu sou a Zeni, não, vocês vão me seguir, vocês vão ver que a Zeni vai continuar a mesma, eu não consigo mudar, eu sou, pessoas às vezes cobram até do jeito de eu falar, mas o meu jeito é isso aí mesmo, é não, não, sim, sim, né? Então, isso aí que eu acho que é importante. Sim, e é isso, né? Muitas vezes a pessoa tem que também parar um pouquinho para ouvir, entender o funcionamento das ações, não é? Porque muitas vezes a pessoa vem com um pedido e tem que ser do jeito dela, né? Sim. Muitas vezes não, você tem que chamar, olha, precisa de tal documentação, tem tal trâmite, né? Entender, porque muitas vezes também a gente ajuda de maneira pontual, mas no outro dia o problema está lá de novo. Tá. Se não fizer o encaminhamento correto, o problema persiste. As pessoas pensam que é fácil, né? Mas existem regras. Quando a gente começa a conhecer o trabalho, tanto da assistência, da educação, da saúde, né? Tem regras, né, para ser cumprida. A pessoa acha que é só ela entregar o cartão e já resolveu, né? Ou se não, vai lá na assistência, faz o cadastro único e já resolveu. Não, tem tudo um procedimento que a gente tem que respeitar, né? E aprender também a receber um não, porque nem tudo para a gente é sim. Né? A gente tem que aprender a receber o não também. Uhum. Vânia, parabenizando aí pelo trabalho, pela ação que você faz há tanto tempo. Zeni, deixando um abraço e esperando realmente aí, não é, que cada vez mais você tenha energia para continuar na sua missão. Obrigado, Vânia. Não só energia, mas saúde, né? Porque é desgastante, né? O trabalho da gente. Então, quando você vai fazer um trabalho sério mesmo, para ajudar a população, você tem que estar todo dia ali, ó, ouvindo, né? Vendo a necessidade da pessoa, que são coisas simples que as pessoas precisam, né? E que você podia estar resolvendo já, né? Então, é assim que vai ser. Orem por mim, para mim ter bastante saúde, né? Porque não é fácil, é desgastante, sim. Maravilha. Também aqui Rafael, né? Desejando sucesso aí nessa nova empreitada. E perguntando a respeito da sua expectativa, né, Zeni? A gente vê muitas vezes as pessoas se candidatam, chegam à Câmara, algumas se decepcionam porque não conseguem fazer tudo que pretendem. Aí ele coloca aí, como é que está a expectativa nesse sentido? Ô, Rafael, obrigado. Minha expectativa é grande, né? De eu conseguir fazer bastante coisa. E eu aprendi que não é tanto projetos, né, que o povo quer. Eles querem coisas mais simples que dá para a gente fazer. Né? Não precisa de uma aprovação de outro vereador, né? Porque eu trabalho aqui muito tempo e eu não precisei na Câmara pedir, né, uma votação dos projetos para a gente fazer, né? Tem coisas que tem que ter o projeto e tem que ter a aprovação de todos, né? É difícil, não é todo mundo que pensa igual a gente, né? Que não vê a necessidade daquilo para a pessoa, né? Então, mas a minha expectativa é muito grande, eu não perco a fé, né, e não desisto nunca, né? Então eu vou até o fim. Também aqui Matheus parabenizando aqui pela eleição, Zeni, e falando a respeito desse olhar, né, para a periferia que muitas vezes a cidade não tem, e boa parte da cidade muitas vezes não conhece os conjuntos habitacionais, não conhecem a realidade e muitas vezes olham com preconceito. Ele pergunta, ainda existe muito preconceito? Existe. Infelizmente existe. Nós temos ainda nos conjuntos coisas que não são entregues, por exemplo, uma pizza, um lanche, né? Aí fala, se você for ali embaixo, você pega, ou senão não posso entregar. A gente vê a dificuldade, sim. Quando você fala onde que as pessoas têm aquele preconceito, sim. Infelizmente, né, nos conjuntos, a gente tem muitas pessoas boas, né, pessoas honestas, né? E, infelizmente, na cidade tem o preconceito de ir em bairros aí, né?
Mas na hora da campanha política, ninguém vê isso, né? Então, quando a gente anda, eu vi muitos amigos meus falar, nossa, Zeni, como que as comunidades estão abandonadas, né? Eles viram agora, mas teve muito tempo para eles conhecerem, né? E realmente, eles são abandonados e o que eles precisam não é tanto coisas materiais, o que eles precisam na comunidade é uma atenção, um carinho que eles precisam. As pessoas chegarem e conversar que eles são seres humanos, né? Então, existe um preconceito até numa saúde, né, um lugar para eles frequentar, até nisso existe, né? Então, a gente luta para a igualdade dessas pessoas, né? Então, eles são o meu povo e eu vou defender eles até o fim. Muito bom. Também aqui, Marta, parabenizando o Zeni pela eleição e pelo trabalho realizado ao longo de tantos anos. Realmente merecido aí essa eleição. Ela só diz que pena que não veio antes. É a Marta Guidolin. E de fato, né, chegou perto muitas vezes, né? Mas eu acredito que a gente chega no lugar na hora certa, na hora que vai precisar da gente mesmo, né? Talvez ainda não precisava de mim ali naquele local, né? A gente crê muito que tudo é tempo de Deus, né? A gente vem lutando e a gente vence pela perseverança, né? E eu não desisti, não. Continuei, não fiquei triste, né? Fico triste pelo povo, né? Porque eles confiam na gente e esperam aquele resultado. Aí eles ficam decepcionados, né? Mas, assim, eu nunca, assim, por exemplo, quando eu perdi, eu comecei a criticar. Não, você não votou, você vai perder, você não deu valor. Não. A pessoa vota em quem é, o voto é livre, né? Ela vota em quem ela quer, né? Então, as pessoas que votam em mim, elas sempre foram conscientes, né? E agora, com um pouquinho, eu entrei e vou estar aí ajudando as pessoas, né? Então, é isso aí. Muito bom. E aqui o Augusto, para finalizar, Zeni, desejando aí sucesso no novo mandato, não é? E perguntando a respeito da sua rotina na Câmara, né? Já tem previsão? Você vai ficar em alguns horários no gabinete ou você ainda não pensou nisso? Eu ainda não decidi, né? Os horários certinho, mas eu quero ficar o máximo possível, né? Para mim atender o povo, quando eu estiver lá, eu vou falar para as pessoas os horários que eu vou estar lá, né? E vou estar lá disponível. Se eu puder ficar o dia todo, eu fico. Se eu não puder, eu fico uma parte da tarde, né? Que é o melhor horário para as pessoas, né? Mas eu vou estar ocupando o espaço ali, porque 4 anos passa rápido, né? Então, se a gente quiser fazer alguma coisa, tem que ficar o maior tempo possível. E eu também quero conhecer mais a Câmara, né? Muitas coisas que eu ainda não sei, né? Então, eu preciso conhecer mais, então é necessário ficar mais tempo também. Muito bom. Zeni, parabéns, né? Conte sempre com esse espaço aqui no programa para poder dialogar aí com a comunidade. E a gente espera realmente isso, né? Mandatos propositivos, com boas notícias para a nossa comunidade. Sim. Eu só queria abrir um espacinho aqui, que dia 21, na segunda-feira, vai ter Outubro Rosa. Então, fazer o chamamento para as mulheres, lá no postinho da Auxiliadora, que é o Jorge Nazar, ali de frente ao Salim Mansur, nós vamos ter 3 eventos, né? Na parte da manhã eu estarei fazendo o café da manhã, distribuindo livros, né? E às 14 horas, o café da tarde, que as meninas vão estar fazendo bingo, dar brindes, né? E orientações sobre a prevenção do câncer de mama e colo do útero. E o mais importante é que vai ter um exame lá do Papa Nicolau. A partir das 5 horas, vão poder estar começando a fazer os exames de Papa Nicolau e agendando já o da mamografia. Então, isso é o mais importante, não é o café, não é nada, mas aí poder coletar o exame, né, para fazer a prevenção, que é muito importante. Então, você, mulher que está aí, aproveite a oportunidade, porque é muito difícil de ter essas oportunidades. A gente vai ver com a secretária da Saúde, abrir mais agendas para essas pessoas que trabalham, tá bom? Então, eu deixo aqui o recadinho para vocês, dia 21, a partir das 8 horas, já começa as ações no postinho. Muito bom. Muito obrigado. Boa tarde a vocês.